A humanidade já viveu um inverno que não tinha nome, um frio que chegou no verão e não foi embora, colheitas que apodreceram antes de amadurecer, gado que morreu sem razão aparente. E os registros históricos descreveram o Sol como azul. Não metaforicamente, literalmente azul. Isso aconteceu, e por séculos, ninguém entendeu por quê. O ano era 536 d.C., e ele seria, segundo os cientistas modernos, o pior ano para se estar vivo em toda a história humana. Não por guerra, não por praga, não por conquista, por névoa. Uma névoa que cobriu o céu da Europa, do Oriente Médio e partes da Ásia, por 18 meses seguidos. As temperaturas do verão caíram entre 1,5 e 2,5 graus Celsius. Parece pouco, não era. Foi o suficiente para destruir uma civilização inteira. O cronista bizantino Procópio de Cesareia escreveu na época: o sol brilhou sem claridade, como a lua, por todo o ano. Imagine acordar todo dia e o sol não aparecer de verdade, não nublado, apagado, como se alguém tivesse colocado um filtro sobre o mundo inteiro. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não tinham ciência climática, não tinham satélites, não tinham história para comparar. Tinham apenas o medo e as interpretações que o medo sempre produz. Alguns acreditavam que era o fim do mundo, outros diziam que Deus havia desviado o rosto da humanidade. Nenhum deles estava errado em sentir o que sentiam, porque o que veio depois confirmou seus piores medos. A fome chegou em 536 e não foi embora. Em 541, a peste de Justiniano varreu o Mediterrâneo, matou entre 25 e 50 milhões de pessoas. Era a Yersinia pestis, a mesma bactéria da peste negra. E tudo começou com aquela névoa de 536. Mas o que causou a névoa? Por mais de 1000 anos, ninguém soube responder. A resposta estava escondida no gelo, literalmente, dentro das geleiras da Groenlândia e da Antártida. Os cientistas chamam de núcleos de gelo. São arquivos do clima, cada camada é um ano, e na camada de 536, os cientistas encontraram algo inesperado: partículas de vidro vulcânico, microscópicas, incontáveis. Uma erupção vulcânica catastrófica havia acontecido em algum lugar do mundo, uma erupção tão violenta que seus detritos chegaram à estratosfera, e lá ficaram, circulando o planeta, bloqueando a luz do Sol. Mas de onde veio essa erupção? Essa pergunta levou décadas para ser respondida. Em 2018, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard analisou os núcleos de gelo com nova tecnologia e encontraram a assinatura química exata da erupção. A névoa de 536 veio da Islândia. Um vulcão islandês desconhecido explodiu no início de 536 e jogou toneladas de enxofre, poeira e cinzas na atmosfera superior. Esse material se espalhou pelo hemisfério norte em semanas e começou o maior inverno artificial da história documentada. Mas a história não terminou em 536, porque em 540 outro vulcão entrou em erupção e em 547 mais um. 3 erupções em 11 anos. O céu da Terra não voltou ao normal até meados do século VII. Por mais de 100 anos, o planeta viveu numa sombra, e a humanidade pagou um preço que mal conseguimos imaginar. A população europeia caiu drasticamente. O Império Romano do Oriente, já enfraquecido, entrou em colapso acelerado. Civilizações inteiras na América Central deixaram de existir nesse período. Na China, houve relatos de neve amarela caindo do céu. De neve amarela. Registros irlandeses do século VI descrevem pão com gosto de areia. Safras na Pérsia fracassaram por 3 anos seguidos. No Peru, os Tiwanaku entraram em declínio que nunca reverteram. Uma névoa, uma única erupção, um efeito em cascata global. É impossível não parar e pensar: o que mais na história foi causado pelo clima sem que soubéssemos? Mas voltemos para as pessoas de 536 e para o que veio depois da escuridão. Por volta de 640, os registros históricos começam a mudar de tom. Há mais comércio, há mais construção, há mais registros de nascimentos. A escuridão havia durado mais de 100 anos, e do outro lado dela emergiu um mundo que não tinha mais volta ao que existia.
O Império Romano havia desaparecido como estrutura política dominante. Em seu lugar, surgiram reinos, principados e a Igreja como poder central. A crise climática havia reorganizado o poder político da metade do mundo, não por intenção, por necessidade. E aqui está algo que poucas pessoas sabem. O Islã surgiu como força religiosa e política no século VII, exatamente quando o mundo saía da crise de 536 e suas consequências. Há historiadores que traçam uma linha entre o enfraquecimento do Império Sassânida pela crise climática e a rapidez com que o Islã se expandiu por aquelas regiões. Um vulcão na Islândia pode ter preparado o terreno para a ascensão do mundo islâmico. Isso não é teoria conspiratória. É o tipo de conexão que os historiadores climáticos passam a vida inteira tentando mapear. O clima como força invisível da história, mais poderosa que qualquer exército, mais silenciosa que qualquer conspiração e completamente indiferente a bordeiras, idiomas ou crenças. O planeta não sabe que você existe, nunca soube, e ainda assim, toda a história que conhecemos foi moldada pelos caprichos do sistema climático. 536 é o exemplo mais documentado. Mas a pergunta que fica é simples e perturbadora. Quantas vezes o clima mudou o mundo e nós chamamos de outra coisa? Chamamos de decadência moral, chamamos de punição divina, chamamos de fraqueza dos líderes, mas talvez fosse apenas a atmosfera reagindo a partículas de enxofre e as pessoas, como sempre, tentando sobreviver sem o manual. Essa história tem um final que eu considero importante dizer. A névoa de 536 dissipou, o sol voltou com toda a sua força, as colheitas voltaram, as populações se reorganizaram, os impérios se reorganizaram. A humanidade não apenas sobreviveu, ela se reorganizou ao redor da escuridão e emergiu séculos depois em direção ao renascimento. Isso não justifica o sofrimento, nunca justifica, mas nos diz algo sobre a teimosia fundamental da espécie humana, a de recusar a extinção, mesmo quando o céu tenta convencer do contrário. 536 foi o pior ano para se estar vivo, e ainda assim, as pessoas estiveram vivas, lutaram, rezaram, morreram e sobreviveram, sem nunca entender o que as atingiu. E nós, com toda a nossa tecnologia, devemos a elas pelo menos isso: remembrar. Remembrar que o mundo tem memória, que o gelo guarda, que a ciência encontra, e que histórias como essa merecem ser contadas. Porque o passado não é o que aconteceu, é o que ainda estamos aprendendo a ler.